Oi, gente, sejam bem-vindos à videoaula do Projeto de Água. Aproveitem bastante esse material que vai servir para puxar os ganchos de tudo que a gente falou no SPP. Lembrando que essa videoaula não dispensa a presença de vocês no SPP, mas vai ser igualmente importante para a realização do melhor projeto possível. Vamos começar. Para iniciar o projeto de águas, a gente geralmente recebe uma prancha com todos os blocos de edificações. Mas nem todos vão ser importantes para a gente no projeto. Então a gente pode retirar. Como vocês estão vendo aqui, eu já deixei a prancha limpa. Ó. Tenho só aqui os equipamentos que realmente recebem água. Que, no caso, bacia sanitária, pia, tanques, máquina de lavar. Tudo que receber água a gente deixa. E o resto a gente pode tirar, certo? Também é importante, nessa primeira etapa do projeto, deixar um bloco aqui com as plantas dos pavimentos sobrepostas. Assim, a gente vai saber onde estão as paredes coincidentes que a gente for descer a tubulação dos reservatórios até os equipamentos através das colunas. Certo, vamos começar agora a fazer o traçado. Deixa eu escolher um banheiro. O primeiro passo, depois da limpeza de pranchas, é saber onde vai ser a saída de água de cada equipamento. Para ajudar, a gente recorre ao manual, que vai ter essa tabelinha. E aí, nessa tabelinha, já tem todos os lugares onde vão ser as saídas. Se vai ser no eixo ou se vai ser deslocada. Aí, a gente escolhe o equipamento de acordo com a necessidade. Por exemplo, aqui eu tenho uma bacia sanitária. Então, eu vou lá no manual e vejo bacia sanitária. No nosso caso aqui é com a caixa acoplada. Então, eu sei que a saída dessa bacia sanitária vai ser a 20 centímetros à esquerda do eixo. Então, eu volto lá, traço um eixo com a linha ciliar e desloco 20 centímetros para a esquerda. Lembrando que o referencial de esquerda e direita vai ser sempre para quem está utilizando o aparelho. Então, tanto no chuveiro quanto na bacia sanitária, a esquerda vai ser nesse referencial aí. Aí eu já posso apagar a linha auxiliar do eixo e passar para o próximo passo. No caso, eu volto para o manual e olho aqui, ducha higiênica. Mais ou menos 25 centímetros do eixo da bacia sanitária. Então eu volto. No caso, nem precisava ter apagado o eixo, né? Deixava aqui. Mas aí eu coloco offset de 0,25 para esse lado aqui. Como é mais ou menos, pode ser tanto para a direita quanto para a esquerda. Mas como a gente já tem desse lado, então a gente coloca para o outro. E fica assim. Aí a gente já acabou aqui de achar as saídas da bacia sanitária. Agora a gente já pode passar para outro equipamento, no caso do chuveiro, por exemplo. Aí, para começar, a gente traça o eixo, para facilitar já. Porque sempre vai ser em referência ao eixo, e volta para o manual. Aí o chuveiro. Como a gente quer água fria e água quente, a gente olha aqui. A água fria vai ser a 10 centímetros à direita e a água quente a 10 centímetros à esquerda. De novo, usando aquele referencial, a gente coloca 10 centímetros esquerda e direita. Aí, nesse momento, a gente já pode começar a diferenciar os layers, né? Como esquerda é água quente, a gente vem aqui, já coloca água quente aqui. E como direita é água fria, já pode colocar água fria aqui. Apago a linha auxiliar. A mesma coisa aqui para a bacia sanitária. Volto. Como aqui é a ducha, é água fria. E aqui que abastece a caixa é água pluvial. Pronto, já diferenciei as duas. Agora eu já posso vir aqui e fazer a da pia. Voltamos lá para o manual. E aqui ela recebe o nome de lavatório. Assim como o chuveiro, água fria a 10 centímetros à direita e água quente a 10 centímetros à esquerda. Então a gente volta lá no projeto. Traça o eixo auxiliar, offset de 10 centímetros. Esquerda e direita. A esquerda vai ser água quente. E a direita vai ser água fria. Pronto. Aqui a gente já acabou de achar as saídas de todos os equipamentos. Então a gente já vai fazer aqui o chamado barrilete. A gente vai traçar uma linha ciliar aqui na parede e dar um offset
de 0,03, que vai ser uma distância suficiente para que a tubulação não fique aparecendo para fora da parede, certo? Aqui com essa distância a gente já garante que ela não apareça. E faz a mesma coisa na outra parede aqui do lado. Que a gente já pode apagar as linhas auxiliares. E já pode unir as saídas a essas novas saídas que a gente fez aqui do lado, certo? Fazendo essa daqui também. Pronto. Agora vem outra etapa bem importante do projeto também, que é determinar onde vão descer as colunas, certo? Que elas vão sair do reservatório e chegar até o equipamento, certo? Então, nessa parte que entra aquilo que eu tinha falado para vocês de ter esse bloco aqui, que vai ter as paredes coincidentes, porque assim a gente vai saber qual é o melhor lugar para colocar essas colunas, certo? A gente viu que essa parede aqui, olhando aqui o bloco, a gente vê que essa parede aqui é coincidente. Tanto o pavimento superior quanto o inferior tem essa mesma parede aqui. Então, um bom lugar para a gente colocar essas colunas vai ser aqui, nessa parede aqui, certo? Essa parte é mais arbitrária, mas como eu já tinha comentado antes, o melhor mesmo é colocar nessa linha aqui, porque a gente vai economizar equipamento, certo? Vai economizar tubulação, porque se a gente colocar muito mais pro meio da parede, vai ter que ter mais tubulação para chegar até lá, então o ideal é que você... Agora eu faço um círculo de raio qualquer, só para representar mesmo. Tanto para água fria quanto para água quente. Dou uma distânciazinha deles e pronto. Vou colocar esse de água fria. E esse de água quente. O meu de água pluvial, eu vou fazer o seguinte. Porque como eu tenho o pavimento inferior também para abastecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar que a coluna vai sair do reservatório, vai passar pelo pavimento superior e vai ter que chegar até o pavimento inferior. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma ramificação, justamente para que eu possa colocar o registro de gaveta e não precise fechar a saída de água de mais nenhum cômodo, caso eu queira fechar o registro de água desse cômodo, por exemplo. Então aqui eu tenho que dar uma distância suficiente para que eu possa colocar um joelho e um T para que eu consiga fazer essa ramificação que eu preciso, certo? Então a distância suficiente vai ser de 0,08. Certo? Aqui vai ser a minha nova coluna. Na verdade, aqui vai ser a coluna, para que aqui eu tenha a ramificação e a saída de água seja aqui, certo? Então, aqui eu tenho a coluna, o registro de gaveta aqui, e a alocação de coluna desse ponto está certa. Agora, a gente vem aqui para finalizar e coloca os registros de gaveta dessas duas colunas aqui, da de água fria e da de água quente. Isso aqui, essa marcação é só para eu lembrar de alocar a peça do registro na hora que eu for fazer a alocação das peças. Pronto. Agora eu já tenho as minhas colunas de água fria, quente e pluvial. O que eu preciso fazer para terminar aqui a parte em planta baixa? É só juntar aqui esse barrilete que vai me ajudar já na hora do isométrico. Pronto, aqui em planta baixa eu já terminei, porque essas de água fria e água quente já abastecem todo o resto do cômodo que precisa, no caso, o chuveiro, aqui a bacia sanitária e a pia. E aqui o de água pluvial já está abastecendo o que eu preciso também. Agora eu já posso passar para outra parte essencial do projeto, que é o traçado isométrico, certo? Para isso, eu venho aqui em Viewport Configuration e coloco
para ter duas viewports. Que assim, uma eu posso visualizar em planta baixa e a outra em isométrico. Para isométrico, eu seleciono a área que eu quero ver em isométrico e aperto o ladinho aqui do cubo. Agora que eu tenho as duas visualizações, eu vou precisar voltar para o meu manual. Porque lá eu vou achar a altura das saídas de cada equipamento. Então aqui, ó, nessa parte de altura, eu venho bacia sanitária. Pego de novo da caixa acoplada e vai ser de 20 centímetros de altura a saída. Então eu venho aqui. No isométrico vale ressaltar que não funciona os comandos offset e trim. Então na hora que eu for movimentar a altura, eu uso o comando move. Então aqui eu venho e movo com o orto ligado 20 centímetros para cima. Pronto. Aqui eu já tenho a altura da saída da minha caixa acoplada. Agora eu volto lá no manual e vou ver ducha higiênica, 20 centímetros também. Então eu volto lá no projeto e movo também 20 centímetros para cima. Pronto. Já tenho a altura da saída da ducha e da minha caixa acoplada. Aí agora vamos passar para a pia, que aqui está como lavatório. 60 centímetros. Então eu vou lá, já posso mover as duas. 60 centímetros. Pronto, já tem a altura da saída aqui. Agora do chuveiro. Então, do chuveiro é um pouquinho mais complicado. A gente vai precisar de novo do eixo. Porque como a gente vai olhar lá na tabela, o ponto vai ser no eixo a 2,10. Então, a saída mesmo de água vai ser a 2,10 aqui, ó. Ai, ficou meio deslocado. Vou fazer isso certinho. Certo. Então, aqui eu coloco para ele ficar com 2,10 de altura. Certo? Ele vai ficar aqui. Só que os registros de água fria e água quente estão a 1,10. Então eu venho aqui no projeto e movimento isso aqui para eles ficarem com 1,10 de altura. Certo? Nessa parte, a gente vai colocar uma linha aqui auxiliar e distanciar isso 10 centímetros até 10 centímetros os dois registros. Unir esses dois. E aí eu venho com a linha e puxo as de cima. Pronto. Aqui é o traçado do banheiro, certo? Vai ser exatamente assim. E no caso a gente vai usar água quente daqui para cima até o registro. Porque a tubulação de água quente ela tem uma resistência maior à temperatura. Por motivos óbvios. Então, aqui a gente vai precisar dessa tubulação a partir desse momento aqui. É porque é uma margem de segurança, na verdade, né? Porque caso tivesse alguma mistura de água e tudo mais, para que essa tubulação tenha resistência à água quente também, certo? Então, assim fica o traçado do banheiro e praticamente terminou aí. Então, pela mesma justificativa, eu puxo 10 centímetros abaixo aqui e uso. E aí eu movo os barriletes para que fique do jeito que a gente explicou na SPP. Água fria a ponto 60, água quente a ponto 70 e água pluvial a ponto 50, certo? Depois que você puxar todos os barriletes e unir as saídas dos barriletes, vai ficar mais ou menos assim o traçado de vocês.